Vamos seguir o caminho da união, de mãos dadas com carinho, juntos na mesma direção. Vamos todos seguir o caminho da união. Olá, família brasileira! Neste vídeo apresentamos o Imposto Único enquanto política pública integrante do Programa de Governo da Assembleia Nacional Constituinte Popular e Ética, que sempre coloca o ser humano no centro das atenções. Vamos lá? Vem comigo! No quarto sistema, o imposto é a fração do orçamento individual que cada pessoa destina para o custeio das despesas do Estado, cumprindo assim a obrigação que a legitima para exigir deste, em contrapartida, todos os seus direitos inerentes à cidadania. O Estado é uma organização humana pública constituída e mantida pelos cidadãos, para a missão de garantir os seus direitos e gerenciar o patrimônio público, mantendo a ordem e a justiça econômica e social. Essa missão é o que justifica a sua existência. Para cumprir a sua nobre missão, o Estado necessita de recursos para custeio das suas despesas. Emerge dessa necessidade a ideia do imposto e, consequentemente, a sua finalidade. A finalidade exclusiva do imposto, portanto, é o custeio das despesas necessárias ao funcionamento do Estado e, excepcionalmente, a amortização dos investimentos essenciais que ele vier a fazer diretamente em face da absoluta impossibilidade de realização pela iniciativa privada. O desvio de finalidade do imposto é crime. A fonte de tributação é toda e qualquer receita individual, oferida pelo cidadão ou cidadã, enquanto pessoa física, destacando-se dentre elas o prolabore, que são salários fixos e variáveis. O fato gerador do imposto é o recebimento da receita, haja vista ser impossível o pagamento que há de ser à vista dessa despesa que é o imposto, sem o prévio recebimento da receita que o originou. A base de cálculo do imposto é a totalidade da receita do cidadão, seja qual for a sua modalidade. No planejamento orçamentário individual, no ato da definição do consumo padrão, obrigatoriamente há de constar o valor a ser destinado ao pagamento do imposto. Exemplo, se no consumo padrão de uma pessoa ficar estabelecido que será destinado 10% para pagamento do imposto, a alíquota incidente sobre a sua receita há de ser no máximo esse percentual. Conhecidas essas premissas, vejamos como hoje está sendo realizada a cobrança de impostos no Brasil e a nova política pública que nos propõe a Assembleia Nacional Constituinte, Popular e Ética. Aqui vemos a família, cuja labuta gera os prolabores e outras receitas que formam o orçamento familiar. E aqui vemos o governo, no comando do Estado, que para cumprir a sua missão de servir às famílias e à sociedade, precisa arrecadar impostos para formar o orçamento fiscal. A cobrança de impostos no Brasil hoje é realizada de duas maneiras. Direta, ou seja, saindo do nosso bolso diretamente para o governo, e indireta, saindo do nosso bolso para as empresas e estas repassam para o governo. Essa dualidade na maneira de cobrar impostos implica em bitributação, ou seja, na cobrança da mesma fonte para atender a mesma finalidade. A bitributação é inconstitucional e agrava-se quando observamos a grande variedade de impostos incidentes sobre a mesma fonte, que é o nosso bolso, para atender a mesma finalidade, que são os gastos do governo. Se você trabalha e recebe prolabores, ou seja, salários fixos e variáveis, então você paga imposto de renda pessoa física.
Se você faz compra de produtos importados, você vai pagar imposto de importação. Se você tem uma grande, média, pequena ou microempresa, vai pagar imposto de renda pessoa jurídica. Se você tem uma terra, vai pagar imposto territorial rural. E se tem um carro, vai pagar IPVA. E se tem uma casa ou apartamento, vai pagar IPTU. E se resolve vender essa casa ou apartamento, você vai pagar ITBI. E se você morre, você vai pagar imposto de transmissão causa-mortes dos bens deixados para a herança. Como se não bastasse essa enorme carga tributária, temos ainda os pesados impostos indiretos embutidos nos preços, cuja incidência alcança da fralde de leite dos bebês ao caixão e às flores dos falecidos, encarecendo também os preços do feijão, arroz, roupas, calçados, remédios, combustíveis, etc. Nesses casos, as empresas atuam como verdadeiras coletorias de impostos, cobrando IPI e repassando para o governo, ICMS e repassa para o governo, cobrando PIS para a empresa recolhe para o Estado e o COFINS também repassando para o Estado. E etc. São tantos impostos que o cidadão não tem ideia de quantos são, nem de quanto paga todos os meses dessa imensa carga tributária. O orçamento fiscal, que é o produto da arrecadação tributária, enfrenta ainda dois graves problemas. Os desvios de finalidade, que arrancam grande parte dos impostos, e a má aplicação das sobras dos recursos orçamentários. Segundo a Auditoria Cidadã no Brasil, o produto da arrecadação tributária retratado no orçamento da União, ano após ano, vem sofrendo imensos desvios de finalidade. No ano de 2019, por exemplo, o valor deste desvio alcançou um montante da ordem de 1 trilhão e 38 bilhões de reais. O imposto não pode ter finalidade confiscatória, nem admite-se a excessiva carga tributária causar o empobrecimento das famílias. Para pôr um ponto final nessa maneira inadequada de se cobrar impostos no Brasil, a Assembleia Nacional Constituinte, Popular e Ética anuncia a política pública Imposto Único, incidente apenas sobre a renda das pessoas físicas e a alíquota limitada a 10%. No orçamento fiscal, podem ocorrer déficits e superávites públicos devido aos descompassos naturais entre as receitas da arrecadação tributária e as despesas que são os gastos do governo. Nesses momentos, o Estado ético equilibra o orçamento fiscal mediante decisões para corrigir tanto os déficits como os superávites, sem a intermediação de terceiros, pois isso gera a corrupção no atacado. Vejamos o procedimento correto. Temos aqui o orçamento fiscal, cuja fonte é buscada no orçamento familiar, gerando a arrecadação de impostos para custeio dos gastos do governo. Como vimos, poderão ocorrer três hipóteses: equilíbrio, déficit, superávit. O que fazer com o déficit? Sendo ele sazonal ou circunstancial, usam-se as reservas de caixa e ou toma-se empréstimos sem juros no orçamento primário. E se ele for permanente, quando for inviável a elevação da receita da sociedade, cortam-se gastos sem desempregar e ou aumenta-se a arrecadação do imposto mediante a elevação das alíquotas. O que fazer com o superávit? Sendo ele sazonal ou circunstancial, formam-se reservas de caixa e ou amortizam-se os empréstimos tomados no orçamento primário. Se for permanente, procede-se, portanto, à redução de impostos. Observemos
que, para equilibrar o orçamento fiscal, o Estado ético, cuja soberania autoriza emitir dinheiro, não precisa em momento algum recorrer a empréstimo nos bancos privados, pois esta é a forma como a corrupção no atacado se processa. Com a política pública do imposto único, as pessoas físicas livram-se do confisco dos seus orçamentos e do empobrecimento causado pela exagerada carga tributária e da inconstitucional bitributação, enquanto a empresa nacional, isenta da tributação, livra-se da burocracia, da perseguição fiscal e da incômoda condição de coletoria de impostos. Isto sim é colocar o ser humano no centro das atenções. Gente, a política pública, o imposto único, é mais uma prova do zelo e da sensibilidade da Assembleia Nacional Constituinte, Popular e Ética para com os mais relevantes interesses do Brasil e dos brasileiros. Implantar esta política pública é o nosso compromisso, enquanto governo da União Nacional. Em sendo assim, vamos todos juntos dizer: eu sou Assembleia Nacional Constituinte, Popular e Ética, em prol da União e a serviço de todos. Pessoal, venha, é muito fácil participar. Use o cartão virtual da ANC ou entre no site Constituinte Popular e Ética, veja quem somos e o que já estamos colocando em prática. E caso queira livrar-se da burocracia e da pesada carga tributária que causa o nosso empobrecimento, aprove o imposto único e o nosso programa de governo e vote consciente dizendo eu referendo. E junte-se a nós na caminhada da passeata virtual da Assembleia Nacional Constituinte, Popular e Ética. Participe, colabore, sugira e contribua para a construção desse novo Brasil que tanto queremos e merecemos. Vamos seguir o caminho da união, de mãos dadas com carinho, juntos na mesma direção. Vamos todos seguir o caminho da união, de mãos dadas com carinho, juntos na